Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Seu culto doméstico deste sábado, dia 31 do mês de janeiro. Vencemos, graças ao bom Deus, os 31 dias do primeiro mês do ano. Com a graça, a paz, o poder, o amor de Deus, cuidando de nossas vidas. Meus amados, hoje a minha Bíblia está aberta em dois textos que nós vamos considerar. Primeiro, nós vamos considerar Ezequiel, no capítulo de número 37, o versículo de número 23, que nos diz: E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrará de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esse é praticamente o versículo que encerra a visão de Ezequiel do capítulo 17, que é a visão do vale de ossos secos. Muito bem, mas, contudo, nós temos o Salmo de número 15, que nos diz que o verdadeiro cidadão dos céus é aquele que, a pergunta do salmista é: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E a voz de Deus, o Espírito, responde: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não despreza aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto, diz a palavra de Deus, quem faz isso nunca será abalado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja que nós estamos diante de um padrão que faz-se a seguinte pergunta: o que significa ser salvo? O que é que significa ser salvo? Atenção, pastores, ovelhas do rebanho do Senhor, pai de família, mãe de família, vovô, vovó, cada filho de Deus que tem a sua Bíblia na sua mão e que lê cada dia, que estuda, que pratica, que não é apenas um ouvinte, mas é um praticante da palavra. O que significa ser salvo? Você já aprendeu, já sabe o que isso significa? Veja que a palavra de Deus nos diz que, em primeiro lugar, significa ser liberto da escravidão. A escravidão, na escravidão, ninguém faz o que deseja, o que quer, o que pode. Obedece o seu Senhor. Então, a salvação vem de Deus. E essa salvação nos liberta da escravidão, do pecado, do castigo, das nossos erros, de tudo aquilo que perturba a nossa vida, conforme está escrito em Ezequiel e também em Êxodo capítulo 13, nós aprendemos de maneira segura. Também que significa ter vitória sobre o inimigo, ser livre da escravidão, ser salvo, estar fora de perigo, está agora aos cuidados daquele que é poderoso, daquele que é maravilhoso, diz o Salmo 44, versículo 7, que é o Senhor que cuida de nós, que vela pela nossa vida, Ele é o provedor com excelência. Terceiro lugar, significa ser liberto do pecado e as suas consequências. Salmo 51 é o salmo que fala da vida do pecador, mas o texto que nós lemos do Salmo 15 nos mostra o verdadeiro cidadão do céu, ser liberto do pecado e suas consequências. Em quarto lugar, a Bíblia nos mostra, ainda no Salmo 106, que significa ser liberto do exílio. O exílio sempre foi um castigo cruel para o povo de Deus que se afasta de Deus, que prevarica,
que segue os povos vizinhos, a sua cultura, os seus ídolos. Então, significa ser liberto do exílio. O Senhor é aquele, o Senhor do Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou e não precisamos estar debaixo da escravidão de ninguém. Sirva a Deus, que esse é o jugo suave para quem serve ao Senhor nosso Deus. Em quinto lugar, significa ser salvo, significa ser preservado em tempo de perigo nacional. Nós vivemos num país e muitas vezes as leis do nosso país, a liderança é o espinheiro que está fazendo tantas coisas ruins para a sociedade, só olha para o seu umbigo e não julga a causa dos mais pobres, dos mais fracos, dos mais necessitados, mas se colocam como o centro da atenção, porque para isso ele conseguiu ser eleito. Então, veja só que nós podemos estar vivendo um perigo nacional, mas o nosso Deus está no controle, está acima de todas as coisas e Ele é poderoso, como nos diz a palavra de Deus lá em Jeremias 14:8. Louvado seja o nome do Senhor. Em sexto lugar, ser salvo significa escapar do perigo de doenças e das provocações do inimigo de nossa vida, das setas inflamadas do maligno. São tantos os perigos que nos cercam, doenças de todo tipo, pandemias, anemias e tanta coisa, acidentes. Cada dia o ser humano provoca mais acidente para consigo mesmo, sua família desestruturada, casamentos mal realizados, as pessoas se ajuntando por um tempo e logo depois abandonam o seu cônjuge e as crianças ficam aí sem uma referência e é tantas crianças hoje com morbidades, com problemas, altivismo, isto, aquilo outro, e precisamos ter todo o cuidado para escapar desses perigos, e isto nos mostra a palavra do Senhor em Tiago 5:15. Mas a palavra de Deus nos diz que salvação também significa escapar da morte, do pecado e de Satanás. Quem tem a Cristo tem vida, passou da morte para a vida. Nós estamos caminhando para a glória de Deus, para receber o vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que nos está preparado desde a fundação dos séculos, entrar no gozo do Senhor nosso Deus, escapar da morte, do pecado, da desobediência, da rebelião, de errar o alvo, acertar os nossos passos com o nosso Deus, nos assentar junto ao Rei da Glória, ser alcançado pela graça salvadora, pela fé no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo e ser vitorioso sobre Satanás. Satanás já foi vencido, ele foi alcançado pelo poder maior de Deus através de seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Enquanto Cristo estava na cruz do Calvário, Satanás fazia banquete no inferno, mas o que ele não sabia, que aquele era o pódio dos vencedores. Jesus disse: está consumada, e foi consumada a nossa vitória. Ele deu seu sangue, ele pagou o preço da nossa redenção e garantiu para mim e para você, meu irmão, independente da sua bandeira cristã denominacional, nós estamos salvos em Cristo Jesus, porque nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E um dia nós estaremos com Cristo na sua glória, exaltando o nome de Deus, glorificando, felicíssimo, bem-aventurados os benditos filhos de Deus. A minha oração é que Deus te dê um sábado lindo e feliz e abençoado em nome de Jesus. Saúde, paz, alegria, descanso e muitas bênçãos. Amanhã é dia de estar na escola dominical estudando a palavra de Deus.